Alô, alô, som, testando o som. Às 8 horas a gente começa. Então vamos lá? Olá, gente, muito bom dia. Hoje a gente vai falar sobre sono nas férias. É um tema super, super legal. Eu queria comentar com vocês. Estamos entrando aí nas férias escolares. Essa vai ser as minhas primeiras férias escolares como mãe de escola, né? Como mãe de criança que vai pra escola. Mas já tive várias experiências relacionadas ao sono com férias, né? De viagem, de passeio. Então, nossas lives semanais continuam acontecendo toda quinta-feira, às 8 horas da manhã. E se você tá aqui me assistindo no Instagram, dá um pulinho lá no canal do YouTube, que a gente tá por lá, tá ao vivo por lá. Então, toda quinta-feira a gente tem uma série de lives. Esse mês eu separei alguns temas bem relacionados às férias, para vocês aproveitarem também. Mas essa vai ser as minhas primeiras férias escolares. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem aí? No YouTube também, vocês me ouvem bem? Se vocês quiserem me mandar alguma coisa aí pelo YouTube, eu estou aqui. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Então, vamos lá. Então assim, toda quinta-feira às 8 a gente tem live. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu acho bem interessante, né? Que é como manter a rotina de sono nas férias. É sempre um desafio, principalmente para as crianças mais velhas. Eu vou falar um pouquinho aí de cada faixa etária pra gente tentar encaixar aí pelo menos as atividades de lazer, as atividades que a gente faz nas férias, que vão alterar a rotina, não tem como alterar a rotina, mas que a gente possa tentar fazer isso de forma um pouquinho mais tranquila, tá bom? Para que a gente possa fazer isso sem atrapalhar muito as crianças, sem deixá-las irritadas, sem deixá-las muito cansadas, né? Porque às vezes aquela história, tá bom, tá de férias, vai dormir 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Só que no outro dia acorda tarde, não aproveita o dia, acorda cansado, porque altera toda a rotina. Então a gente vai tentar aqui passar algumas dicas para vocês de como a gente pode manter essa rotina. Vai ser uma live curta, se vocês tiverem dúvidas podem ir mandando aqui pelo Instagram e pelo chat do YouTube também, tá bom? Então vamos lá. Se vocês tiverem também dúvidas e temas que vocês gostariam de que a gente abordasse nessas lives de quinta-feira, podem mandar para mim no direct ou na caixinha, que a gente tá sempre buscando temas que agradem vocês. Primeiro, vamos falar um pouquinho então das crianças pequenas, tá? Aqui eu tô falando de uma criança geralmente até 6 meses. Uma criança até 6 meses, ela, apesar de interagir com o ambiente, né? Então uma criança de 3 meses, ela já tá mais espertinha, já tá mais ativa, já fica distraída ali com o ambiente, mas é uma criança que se abala menos com os ambientes externos, no sentido de, ela tá na praia, ela vai continuar tendo sono nos mesmos horarinhos. Ela vai estar em algum outro lugar, ela vai continuar com a sua biologia importante aí em relação aos horários de sono. Então, para uma criança de até 6 meses, no geral, o que eu acho que é muito importante? Primeiro de tudo é a gente começar um treinamento, entre aspas, a sonecas em outros ambientes, que não no quartinho, que não na cama, que não no local que ela normalmente dorme. Porque isso nos traz uma liberdade muito grande em relação às sonecas fora de casa. Aquele bebê que tem aquela rotina perfeita, que é ótimo ter uma rotina muito certinha, né? Mas aquele bebê que só dorme no seu berço, que não só dorme com o ar-condicionado ligado, com a luz controlada em tal lugar, vai ter mais dificuldade para dormir em outros lugares. Óbvio que ele às vezes vai ter sono e vai dormir, né? Mas se a gente começar a treiná-lo antes, então, a oferecer o carrinho é ótimo, gente, é ótimo. Eu, desde pequenininha, eu treino o Léo pra dormir no carrinho, porque eu sei que, né, a gente gosta de sair de final de semana, vai almoçar fora, vai na casa dos pais, acaba viajando, e ter o carrinho como aliado nas sonecas é maravilhoso, porque daí a criança não depende daquele ambiente exclusivo. Então, o carrinho é uma ótima estratégia. Para os menorzinhos, às vezes que não toleram carrinho, tipo menores de 3 meses, que querem ficar mais no colo,
o sling salva vidas. Então, ou o sling ou uma mochila evolutiva, certamente vão ser aliados aí em relação às sonecas. Então, você pode ir já treinando essa criança. Então, a gente tem até o Natal e Ano Novo aí, 15 dias, um pouquinho mais, né, que 15 dias. Então, se você tem uma viagem programada, se você tem um passeio que vai fazer com que você fuja da rotina, comece desde agora já treinando pelo menos uma sonequinha no dia a fazer num ambiente em que você possa reproduzir aonde você estiver. Então, seja no carrinho, seja no sling, tá? São duas alternativas bem importantes. Para os menorzinhos, às vezes o sling vai ser menor. Para os maiorzinhos que já estão pesados, né? A gente pode usar o sling, mas às vezes fica até desajeitado para eles. Então, a gente treina o carrinho. Então, a dica do chinelo, acho que vocês já devem ter visto, né? De colocar um chinelo assim para fazer como se fosse uma lombadinha, né? Então, a dica do chinelo é bem legal, é bem interessante. Então, vocês podem deixar o chinelo assim no chão e ir passando o carrinho para dar aquele chacoalho, porque normalmente as crianças gostam bastante desse chacoalhinho aí. Então, podem usar a dica do chinelo. Outra dica é de passeio, né? Criança adora passear, criança adora sair de casa para passear, adora ir pra rua, principalmente quando a calçada é irregular, né? Quando a calçada é irregular, a gente tem uma indução de sono até muito mais fácil. Então, para os bebês pequenininhos, tentem treinar esses dispositivos. Outra coisa que às vezes, numa urgência, do tipo crianças um pouco mais velhas, que têm muita dificuldade de dormir, é o carro, né? O carro é sempre um salvador. Eu mesmo sei aqui em casa que ultimamente o Léo tem sido mais resistente, agora regulou de novo, mas tem sido mais resistente para dormir as sonecas, principalmente no final de semana que a gente sai, que a gente passeia, e a gente acaba sempre programando o retorno para casa, né? Ou uma viagem entre um lugar e outro no horário da soneca, porque daí a gente já aproveita o carro, faz ele dormir e depois consegue transferir, na maioria das vezes, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes a gente consegue transferir. Outra coisa, outro local que eu usei bastante, até na última viagem que a gente fez pra Jericoacoara, foi a rede. Então, se você vai para um lugar praiano, se você vai para um lugar que tem essa possibilidade, ou né, campo, assim, que tem essa possibilidade da rede, me ajudou muito. Então, quando a gente foi pra Jeri, o Léo ainda fazia 2 sonecas. Não, já fazia uma soneca, fazia uma soneca só. Já fazia uma soneca na hora do almoço. Foi agora esse ano. E aí, chegava a hora da soneca, ele não queria parar, ele tava brincando na praia, né? Ele tava lá sentado no baldinho, fazendo castelo, super entretido. Só que eu via que ele tava com sono. E aí, normalmente, eu pegava ele no colo, usava a rede dos bugueiros. Então, lá no passeio, sempre tinha uma área dos bugueiros. Aí eu ia conversava lá com os bugueiros e falava, eu posso ficar aqui na rede uns 10 minutinhos? Que era o tempo que eu precisava pra fazê-lo dormir. E aí, eu deitava lá na rede dos bugueiros, fazia ele dormir. E aí, depois que eu tinha feito ele dormir, eu conseguia transferir, né? Então, a gente treinou bastante isso em casa, esse treinamento. Em casa eu tenho rede também, então, às vezes, quando aperta, eu levo ele pra rede pra fazer a soneca. E aí, eu transferi. E na praia, você faz aonde, né? Você põe a criança pra dormir aonde? Bom, o Léo, todas as vezes que foi, botava uma canga no chão, colocava um guarda-sol ali e ele dormia embaixo do guarda-sol, em cima da canga. Então, cobria ele pelo menos com uma canga fininha, assim, por causa do sol, do vento, às vezes vai areia no rosto e tal, então deixava ele cobertinho com uma canga mais fina, deixava uma canga embaixo e ele dormiu 1h30, assim. Até porque eles ficam muito cansados, né, numa viagem, num passeio, eles ficam muito cansados. Então, a gente tem que aproveitar esse sono. Ah, doutora, mas eu preciso fazer soneca nas férias? Olha, precisar não é bem a palavra, né? Assim, você é obrigado a fazer soneca nas férias? Não é obrigado a fazer soneca nas férias. Mas não é infrequente a gente pular a soneca e ter uma criança mega extremamente irritada depois. E muitas famílias acabam muitos avós, tios, enfim, que não estão ali na rotina, né, no dia a dia da criança, acabam falando, pra que você vai fazer ele dormir? Eu escuto isso sempre, principalmente com os meus pais. Por que você vai fazer ele dormir? Deixa ele brincar, né? Ele não precisa dormir. Tá bom, não precisa dormir. Só que a hora que ele irritar, a hora que ele chorar, a hora que ele estressar, ele não vai recorrer à avó e o vô, ao tio e o tio. Ele vai recorrer à mãe. E aí você, de férias, querendo aproveitar o lugar que você tá, vai ter que dar conta de uma criança irritada porque não dormiu. É claro, gente, que o sono da criança não vai ser igual, né? Não vai ser a mesma qualidade de sono, não vai ser o mesmo ambiente, não vão ser os mesmos exatos horários. Muitas vezes a gente estica um pouquinho essa janela de sono nas férias, né? Então a gente acaba se permitindo um pouco mais de deixar essa criança um pouquinho mais tempo acordada e tá tudo bem. A questão é, pular a soneca, muitas vezes deixa a criança estressada, a criança não aproveita o restante do dia, então fica aquela criança irritada, que chora por tudo e acaba sobrecarregando ainda mais a mãe.
que a mãe tá lá nas férias pra descansar, pra dividir o cuidado com outras pessoas, né? Porque muitas vezes tem família junto e a família consegue ajudar no cuidado, mas uma criança irritada, cansada, vai querer preferencialmente a mãe. Então eu não recomendo que vocês pulem sonecas, principalmente para uma criança aí abaixo de 3, 4 anos. As crianças maiores, né, normalmente ali 5, 6 anos, no geral, elas tendem a aguentar mais. Então essas crianças elas já passaram várias vezes pela experiência de não fazer soneca. Então essas crianças até tendem a aguentar mais. Mas se você opta por não fazer soneca, aí você não pode não fazer soneca e sair de noite. Aí bagunça tudo, né? Porque daí a criança normalmente que não faz soneca, que tá acostumada a fazer soneca em casa, que não faz soneca no meio do dia, vai chegar às 7 horas, 6h30, 7 horas, 7h30, já vai estar exausta. E aí a gente vai ter que ajustar essa questão da rotina do sono noturno, né? Então, assim, as sonecas, eu recomendo que vocês treinem, então tem uns 15 dias aí pra fazer soneca em outro ambiente, pra que vocês tenham um triunfo ali, vocês tenham um super trunfo pra conseguir fazer a soneca dessa criança. Muitas vezes, gente, o colo, né, vocês não tem outro lugar pra fazer, faz no colo, beleza, mas se você tiver um lugarzinho pra transferir, é ótimo, né, porque ninguém merece ficar com a criança um tempão lá no colo, menos que a gente esteja falando de um recém-nascido, bebê muito pequeno, aí a gente dá uma colherzinha de chá, né. Pro bebezinho muito pequeno, eu recomendaria que vocês não deixassem muito tempo passar a janela de sono. Porque isso tende a interferir muito na rotina noturna, né? Tende a interferir muito no sono noturno. As crianças maiores, depois de 6 meses, 7 meses, elas toleram uma variabilidade da janela de sono maior. As crianças menores tendem a ficar muito irritadas. E aí entra aquele ciclo do cortisol, né? A criança não consegue dormir, fica estressada, e aí a gente não consegue fazer ela dormir, né, demora mais tempo pra fazer dormir, atrasa toda a rotina e aí acaba que no final do dia essa criança tá super estressada e você não consegue fazer ela dormir. Então, para as crianças maiorzinhas, dá pra gente dar uma esticadinha nessa janelinha de sono. E assim, muitas vezes, quando a soneca é fora de casa, é uma soneca que dura menos. Então, a criança às vezes faz 1h30 em casa, 2 horas em casa, viajando fora de casa, vai fazer 40 minutos, vai fazer 1 hora. Mas tudo bem, né? Se ela fizer um ciclinho de sono ali, no geral, ela já vai acordar mais descansada, já vai acordar mais disposta para fazer as atividades das férias. Uma coisa que eu acho que é bem interessante é falar sobre o sono noturno, né? Então a gente falou um pouquinho das sonecas. Algumas crianças que estão em transição de soneca, então aquela criança que tem 1 ano e pouquinho, que às vezes faz 2, às vezes faz uma, às vezes faz 2, às vezes faz uma, no geral, ela não vai ter prejuízo se a gente diminuir, se a gente forçá-la a fazer uma soneca só. Então, às vezes, a gente tem que prolongar um pouquinho a janela do sono de manhã, né? Você segura um tiquinho essa criança acordada, faz essa soneca no meio do dia. Muitas vezes, quando a gente empurra essa janelinha do sono pra frente, a criança faz uma soneca maior e aí a gente faz como se fosse uma transição ainda nas férias, porque no geral ela tá mais dispersa, mais entretida, e aí fica um pouquinho mais difícil colocá-la pra dormir mais vezes. Então, para essa criança que tá na fase de transição de sonecas, às vezes é até um empurrãozinho para você terminar de transicionar, dependendo da idade, mas se ela tá naquele negócio, tem dia que faz uma, tem dia que faz 2, varia muito, empurra para fazer uma soneca que no geral dá super certo, certo? Em relação ao sono noturno, a gente normalmente tem lá o nosso ritualzinho, né? Quando a gente sai de férias, bagunça tudo, porque o ambiente é diferente, não tem as mesmas coisas que tem em casa, né, de luz vermelha, de livro, etc. Mas o que eu senti, né, em todas as vezes que eu viajei com o Léo, que a gente viajou algumas vezes, que tá tão cansado do dia que esses rituais acabam sendo secundários, né? Quando tá fora de casa, inclusive eles percebem que eles não estão no mesmo ambiente. Então, às vezes o Léo pedia alguma coisa do ritualzinho de sono dele e falava, filho, a gente tá no hotel dele, tá em casa, né? Deixamos em casa. Então ele consegue associar. Então, assim, não se preocupem em tentar remontar o ritual de sono no lugar que vocês estejam. Mas uma dica importante para as crianças que são mais sensíveis à luz, para aquelas crianças que têm um pontinho de luz e já acordam, para aquela criança que acorda às 5h30 da manhã, que a janela apareceu uma frestinha já acorda, a gente tem os blackouts portáteis. Então, se você tem um bebê sensível à luz aí, leve um blackout portátil, porque muitas vezes ele vai te ajudar muito. Então, bota lá na janela do hotel, bota na janela do parente que você está visitando, porque muitas vezes manter o escurinho é uma boa estratégia, até para a criança não acordar tão cedo, né? Porque ultimamente as crianças têm acordado muito cedo, por causa do calor, né? Por causa do verão. Então, é uma estratégia pra gente tentar manter esse ambiente bem fechadinho, tá? Deixa eu ver.
Minha bebê está com 4 meses e passou a fazer soneca muito curta, de 30 a 40 minutos. Chora quando acorda e não estou dando a noite. Eu estou do lado e à noite dorme no máximo 3 horas seguidas. Talvez seja aquela regressão do sono, que não é bem regressão, né? Mas se ela acorda irritada das sonecas, vale a pena a gente tentar prolongar. Que seja dando peito de novo, que seja passeando de novo. Porque tudo bem fazer 40 minutos de soneca desde que a criança acorde feliz, né? De que ela acorde bem. E aí, quando a gente tem sonecas muito curtas e vê que essa criança está irritada, a gente tenta prolongar. Então, assim, alguns utensílios que eu acho interessantes são o blackout portátil, acho que faz muito sentido. A babá eletrônica, eu sempre gostei muito de levar a babá eletrônica, porque às vezes você tá numa casa de alguém, acústica, você não tá acostumado em ouvir barulho e tal. Então a babá eletrônica te dá um pouco mais de liberdade. Então eu desconectava toda a babá eletrônica de casa, sempre levei nas viagens e acho que faz muito sentido. Eu sei que às vezes dá uma preguicinha, né, de desconectar, que já tá tudo certinho lá na sua casa. Mas eu acho que faz sentido a gente levar, porque isso traz a gente tá num estado mais relaxado nas férias, e às vezes a gente fica menos atento, assim, ao que tá acontecendo. Então, a babá eletrônica traz essa segurança um pouquinho maior pra gente, né? Leve sempre algum objeto de familiaridade pro seu filho, principalmente se for um bebê pequeno, né, de até 2, 3 anos ali. Então, a naninha, a cobertinha, então eu sempre carrego a cobertinha do Léo, porque é pelo menos algum objeto que remeta ele à casa dele, né? Então, algum objeto de segurança ali, mesmo que ele não tenha esse hábito da naninha, né, de pegar a naninha, adormecer, é sempre interessante ele ter alguma coisa ali que remete à casinha dele, ao lugar que ele dorme, para ele se sentir mais seguro e não estranhar. Muitas vezes nos hotéis, e às vezes na casa de parente, a gente não vai ter berço, né, para quem dorme no berço. E assim, tem muito lugar que tem cama, ou então, o que eu sempre fiz nos hotéis é tirar o colchão e botar no chão, né? Pra mim sempre funcionou assim, porque eu morro de medo de cama, né, de cair da cama, e cama compartilhada nunca foi um negócio super pra minha família, assim, nunca funcionou muito. Até que hoje tem que funcionar até um pouco melhor, os dias que ele acorda muito cedo e boto ele na cama. Mas pra quem não, a cama compartilhada não funciona, eu sempre prefiro botar esse colchãozinho no chão. Então, para os lugares que você vai ter acesso ao berço, ótimo. Mas para os lugares que você não tem acesso ao berço, tira o colchão da cama, põe o colchão no chão, bota lá umas almofadas ao redor e faz a caminha da criança. Certamente é muito mais seguro do que vocês correrem o risco de deixar na cama, mesmo encostar a cama na outra, é alto, você não sabe como é que a criança vai se comportar, ela tá num ambiente diferente. Então, eu sou sempre a favor de deixar o colchãozinho no chão, se você não tiver acesso ao berço. Ah, doutora, mas eu vou pra casa da minha avó, da minha mãe, que é aqui perto e tal. Você acha que compensa levar o berço? Depende muito, assim. Às vezes é até um teste pra você testar outros ambientes, sabe? Não acho que é imprescindível levar o berço, não. Acho que você não precisa reproduzir todo o ambiente da sua casa nas férias. Porque lembrem-se, gente, as crianças, elas têm pressão de sono, né? Elas têm sono. E muitas vezes, quando elas estão fora de casa, elas até vão cansar mais, vão brincar mais, vão passar na mão de um monte de gente, né? No colo de um monte de gente. E isso acaba deixando-as muito cansadas. Então, assim, no geral, as crianças dormem bem nas férias. Pelo menos, se vocês tiverem alguma experiência de férias, me mandem aqui. Mas, no geral, eu não vejo uma criança, nossa, dormindo de forma péssima nas férias. Porque eles cansam tanto, eles brincam tanto, que no geral dá super certo, né? Eu acho que essas coisinhas de rotina ajudam um pouquinho. Então, mais relacionado ao soneca. Em relação ao sono noturno, vai depender muito. Algumas crianças um pouquinho mais velhas, tipo, depois de um ano e pouco, toleram ou aguentam ficar um pouquinho mais, esticar um pouquinho mais. Então, você vai ter que sentir como é que seu filho se comporta. Tem criança que dorme 6h30 e das 6h30, 7 horas já tá acabada, né? Então, se você insistir, vai espanar, vai azedar, vai dar ruim. Mas tem criança, geralmente depois de um ano e pouquinho, que consegue se prolongar um pouquinho mais esse sono noturno. Aí a gente pode sim, né, sair à noite pra comer, e aí geralmente você procura restaurante que abre cedo, né, que abre 6 da tarde, que abre 6h30. Então não vai rolar aquele café da tarde nas férias, geralmente. A gente vai almoçar cedo com as galinhas, junto com as crianças, e vai jantar cedo. É uma estratégia legal pra vocês aproveitarem, às vezes, um restaurante que vocês queiram conhecer, um lugar diferente, porque assim, claro, você pode deixar o seu filho acordado até 9, 10, 11 da noite? Pode, né? Não é eu não tô falando que é uma regra absoluta. Mas, no geral, quando a criança vai dormir muito tarde, ela vai acordar mais tarde, ela vai ficar irritada, você não vai aproveitar o passeio no dia seguinte. Então, a minha dica é tentar manter mais ou menos os horários, nem que você passe um tiquinho, mas tentar fazer com que essa criança descanse bem e não ultrapassar muito, não extrapolar muito nesse ritual do sono noturno, né?
e aí vocês aproveitarem mais o dia. Então acaba que a percepção da viagem, os planejamentos da viagem com uma criança pequena são diferentes de quando você era solteiro, né? Nossa, quando eu tinha solteiro, a gente já faz a programação lá do almoço, da janta, nos restaurantes que a gente escolhe, já deixa tudo programado, já programa para sair à noite, mas com criança é muito diferente. Eu acabei percebendo isso na prática, né? Que a viagem com criança é muito mais no tempinho deles. Claro que vai sair um pouquinho da rotina, vai apertar um pouquinho de um lado ou de outro, mas se a gente também avacalha em tudo, deixa a criança totalmente do jeito que dá, assim, a gente se estressa mais. Você não consegue levar a viagem tão tranquila, sabe? Porque a criança vai ficando irritada, com fome, com sono, cansada, e não vale a pena mesmo. Então, à noite, depende muito da sua criança. As crianças menorzinhas, no geral, vão tolerar menos essa esticada aí, mas as um pouquinho maiores podem tolerar. Outra coisa legal é assim, você às vezes aproveitar o restaurante do hotel. Então, aquela viagem que eu fiz pra Pipa, que eu fui com o Léo, ele tinha mais ou menos 1 ano. A gente acabou que jantou no hotel quase todos os dias, porque a gente saía durante o dia, então almoçava fora, né? Ia pra algum restaurante, ia pra alguma praia, fazia algum passeio, e aí ele dormia na praia, eu dormia no passeio. E durante a noite a gente preferia, né, ficar no hotel, então pedia comida no hotel, pedi delivery até uma vez, um dia, mas os outros dias a gente jantou no quarto do hotel. E aí levava ele no carrinho dormindo, fazia dormir no quarto do hotel, levava no carrinho dormindo, jantava e voltava. Ou às vezes se ele ainda estava acordado, ia bem cedinho jantar, né, 6 da tarde, só tem a gente lá, nós somos os primeiros a chegar no café da manhã e os primeiros a jantar, porque dorme cedo, né? E aí a gente jantava bem cedinho e depois ia pro quarto. Algumas mães já me falaram em relação assim, leva uma babá eletrônica e fica olhando na babá eletrônica. Gente, eu já ouvi umas histórias bem cabeludas em relação a deixar a criança sozinha dentro de um quarto de hotel. Eu, sinceramente, não recomendo. A menos que você esteja assim, né, sei lá, o quarto, lá, por exemplo, em Pipa que eu fiquei, era uma casinha, né? Então a gente ficava do lado de fora da casa, ali na frente. Até o meu marido e eu revezávamos a piscina, assim, um ficava lá na frente da casa e o outro ia pra piscina enquanto ele dormia. Mas a gente tava sempre ali. Por quê? Porque, né, a gente não sabe o que acontece com as pessoas aí do hotel. Então eu, sinceramente, não deixaria. Eu já ouvi histórias bem macabras relacionadas a isso, né? Então, não recomendo que você faça isso, mesmo que você tenha uma babá eletrônica boa. Principalmente se for uma distância grande. Mas, às vezes, você ficar na frente ali do hotel, do quartinho do hotel, é tranquilo. Se vocês tiverem possibilidade de ter um outro ambiente, né? Então, assim, ter um quarto separado e o seu quarto ajuda muito nessa questão de rotina, né? Porque daí você pode deixar uma TV ligada, assistir um filme, pode ficar um pouco mais tranquilo, mas não é todo hotel, não é todo quarto de hotel que tem. Aí a gente acaba colocando a criança pra dormir e aí fica no celular ali, bota um fone de ouvido, às vezes leva um fone de ouvido com Bluetooth pra você conseguir assistir um filme, né? Pra deixar a criança dormir, ler um livro e aí, né, acende uma luzinha mais baixinha ali pra criança, mas pra gente não atrapalhar muito o sono dele, certo? Quando a gente foi pra... como chama? São Francisco Xavier, no casamento que a gente foi, era um chalezinho, né? Daí tinha o quarto normal, o quarto do casal, e tinha um quartinho anexo. Daí foi super bom, porque a gente fechava a porta do quartinho anexo, lá eu dormia, fazia as sonecas lá, e a gente conseguia aproveitar, né, assistir um filme, conversar mais alto sem problema. Mas já fui para outras viagens também que era o mesmo ambiente, aí a gente tinha que baixar as luzes e ficar mais quietinho e dormir cedo, né? Aproveita que a gente tá de férias para dormir cedo. Isso ajuda bastante também, né? Outra dica que eu queria dar para vocês em viagem é sobre a alimentação. Então, muitas vezes a gente acaba não se programando em relação a lanchinhos, snack, jantar, almoço, mas é muito interessante que você tente minimamente se programar. Quando a gente faz uma viagem longa, né, pra algum hotel que a gente não leva muita comida, usa o café da manhã para já programar os lanchinhos, né? Então, nenhum hotel vai brigar com você se você pegar uma fruta e deixar guardada, se você pegar um pedacinho de pão, alguma coisa que a criança possa comer ali, que esteja no café da manhã, para guardar para depois. Eu sempre levei os potinhos térmicos comigo em todas as viagens, acho que funciona muito, até porque a gente acaba comendo um pouco pior na viagem, né? A gente acaba comendo mais fritura, batata frita, pastel, não sei o que, e a criança acaba, tudo bem, 1, 2 dias comer assim, mas comer sempre, assim, né? Ficar sem fruta esse tempo todo. Então, eu sempre levei comigo os potinhos térmicos. Essa última viagem que a gente fez pra
pra Jeri, a gente alugou um Airbnb e aí a moça ia fazer café da manhã e ela deixava umas frutas separadas lá na fruteira. Então eu sempre pegava o potinho térmico, já deixava a fruta picadinha, deixava lá na geladeira pra ficar bem geladinha, levava no pote térmico. É claro que numa situação de praia, né, fica quente, então você tem que consumir a fruta logo, não dá pra demorar muito. Mas eu sempre levava uma manga picada, uma goiaba picada, que mais? Mamão, dá certo se não tiver tão maduro assim, dá super certo também. Morango, dá pra colocar, uva picadinha. Então sempre levava uma fruta no potinho térmico e levava algum lanchinho. Então sempre carreguei comigo os lanchinhos dele também, porque às vezes em viagem você não acha as mesmas coisas que você acha aqui. Então, sei lá, o Léo gosta de bolacha de arroz, né? É difícil a gente achar bolacha de arroz num mercadinho de praia, num lugar menor, né? Então eu já levava um estoque de bolacha de arroz. Castanha, uva passa, tâmara, coisas que vocês podem carregar que não estragam, são boas estratégias para vocês levarem de lanchinho também. Porque lembre, além da questão do sono, tem a questão da fome, né? Criança com fome fica irritada, brava, chata, nossa senhora. Então, se a gente conseguir minimamente programar os lanchinhos, porque quando a gente tá viajando, os nossos horários ficam bagunçados, né? A gente acaba não almoçando todo dia meio-dia, ou né, acaba jantando cedo, enfim, a gente tenta ajustar. Mas as crianças tem mais ou menos fome no mesmo tempo. E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente, quando vai tomar café da manhã no hotel ou fora de casa, a gente come muito mais do que a gente comeria em casa, né? Então a gente faz aquele super estoque de comida e não tem fome pra almoçar, né? Ou às vezes vai almoçar bem mais tarde. Mas criança, normalmente, não é assim, né? Eles não são esganados igual a gente de comer um monte de coisa e não ter fome. Eles comem ali o que eles estão sempre habituados a comer e eles vão ter fome mais ou menos nos mesmos horários. Até às vezes mais fome, né? Quem vai pra praia, pra piscina, a criança sai faminta de lá. Então, se a gente não se programa, a gente acaba tendo uma criança irritada. Então, tenha sempre ali um lanchinho. Tente sempre manter uma fruta, pelo menos no dia, pra você não cair na tentação de dar pastel, batata frita todo dia. É claro que vocês vão abrir exceções, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acho que ajuda bastante se a gente conseguir manter mais ou menos essa rotininha aí, tá? Acho que funcionou bastante levar os lanchinhos todas as vezes que eu fui pra praia, pros outros lugares, pra não cair na besteira de comer batata frita sempre. Porque no almoço o Léo já levantava o dedinho pro garçom e falava batata, que ele aprendeu a comer batata frita na praia. E aí, todo mundo comendo batata frita era difícil segurar, daí deixava ele comer. Mas aí, pelo menos, os lanches eu garantia uma fruta. Até porque, gente, muitas vezes o intestino das crianças fica muito bagunçado nas férias, né? Constipa, fica um horror. Então, também não dá pra gente descuidar demais disso, né? Um pouquinho tudo bem, sair da rotina um pouquinho tudo bem, mas nos outros momentos sim. Outra coisa é carregar água, né? Nossa senhora, carreguem água, as garrafinhas térmicas, porque quase nunca a gente consegue parar, comprar água. Então, tenham sempre uma garrafinha de água na bolsa aí para facilitar a vida de vocês. Então essas dicas que eu separei para vocês tentarem manter minimamente a rotina nas férias. Se permitam também, acho que a gente constrói uma rotina para poder sair dela com segurança, né? Para poder sair dela de forma tranquila, para que a gente não fique surtada porque a gente saiu da rotina. Acho que as férias servem justamente para isso. Mas com essas dicas, com um pouquinho de jogo de cintura, aí a gente consegue ajustar os horários, consegue fazer com que a criança aproveite também, né? Porque não adianta nada a gente estar lá descansando num lugar lindo, maravilhoso, mas você tá com uma criança irritada, emburrada, o passeio nem tem tanta graça assim, né? Então as crianças também têm que estar bem pra gente conseguir curtir o passeio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui pelo Instagram ou pelo canal do YouTube. Semana que vem, eu não sei exatamente o tema, mas eu vou colocar aqui pra vocês. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre férias nesses tempos todos aí. Falar sobre férias, que eu acho que é um assunto que vai ajudar vocês aí nos próximos meses. E muito obrigado pela presença de todos. Era uma live mais curtinha. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Se não querem perguntar nada, eu encerro por aqui. E a gente se fala, então, semana que vem. Um beijo!